acolhida. Quero estender também esse cumprimento a todos os nossos colaboradores, os nossos professores e colaboradores das nossas unidades educacionais, aos nossos colaboradores dos nossos projetos sociais, aos amigos da família ampliada, a todas as religiosas do Sagrado Coração de Maria. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para essa nossa segunda noite do nosso ciclo de debate COP Sagrado. Ontem tivemos a grata alegria de ouvir aí, né, a apresentação da irmã Helena e o relato dos nossos colegas de Brasília, que nos apresentaram um pouco a experiência da Escola Fábrica de Sabão. E hoje a gente dá continuidade a esse momento de formação, esse momento de reflexão, com a presença do nosso já amigo Padre Dário, missionário camboniano, que vai nos orientar hoje aqui na reflexão acerca da ecologia integral. E peço licença ao Padre Dário para a gente, no início dessa noite, recordar um pouco o objetivo do nosso ciclo de debate COP 30, não é? Toda essa semana estaremos aí revisitando, refletindo um pouco sobre esse evento que nos chama a uma atenção e que nos chama a um compromisso. Mas será que a gente conhece de fato e já tomou consciência do que é a COP 30, né? E qual é e o que ela tem a nos dizer enquanto instituição? Então, peço licença a vocês para que a gente possa trazer aqui algumas informações e, à luz da palavra de Padre Dário, a gente possa ir nos nutrindo, né, desse acontecimento tão importante que vai aí marcar a história do nosso país no próximo mês de novembro. A COP 30, a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, criou a Conferência das Partes, ou seja, a COP, no ano de 1995, como órgão responsável por tomar as decisões necessárias para implementar os compromissos globais assumidos pelos países no combate à mudança do clima. Assim, a Conferência das Partes, a COP, é hoje o maior evento global para discussão e realização de negociações entre os países signatários sobre as mudanças climáticas. O encontro da COP ele é realizado anualmente e a presidência do encontro se alterna entre as 5 regiões do planeta reconhecidas pela ONU: África, Américas, Ásia, Europa e Oceania. Trata-se de um conjunto de iniciativas voluntárias de ação climática que buscam mobilizar diferentes atores, incluindo governos nacionais e subnacionais, setores privados e organizações da sociedade civil. O objetivo é mobilizar parcerias voltadas à implementação da solução concreta no combate à mudança do clima. Em 2025, o nosso país sediará a 30ª Conferência das Partes, a COP 30, que acontecerá em Belém, no Pará. A escolhida capital do estado do Pará é uma cidade portuária e porta de entrada para a região do Baixo Amazonas do Brasil, o que oferecerá ao mundo uma plataforma única
para debater soluções sobre as mudanças do clima, com os pés fincados no coração da nossa Amazônia. O Brasil, como país anfitrião, está comprometido em fortalecer o multilateralismo e a busca por consensos em relação às metas globais para a redução da emissão de gases que promovem o aquecimento do planeta Terra. E nós, enquanto religiosas, colaboradores, colaboradoras, professores, professoras do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, atentos e atentas e fiéis à nossa missão e aos princípios do nosso projeto educacional e social, queremos firmar um compromisso com esse debate, participando e acompanhando as reflexões, discussões, resoluções e indicações. É nesse espírito que queremos convidar todos e todas a esse momento de fecunda reflexão. E mais, queremos nos unir à COP 30 e conclamar as nossas comunidades a vivenciar esse momento com os pés no chão da nossa instituição. Eis aqui a nossa COP Sagrado. E nesse dia de hoje, com muita alegria, contaremos aí com a colaboração tão gentil aí, respondeu ao nosso convite, o padre Dário Bossi, missionário camboniano, superior provincial dos missionários cambonianos do Brasil, mestrando em teologia sistemático-pastoral pela PUC do Rio e assessor da Comissão para a Ação Sociotransformadora e da Comissão para Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Então, Padre Dário, seja muito bem-vindo e com alegria acolhemos e está com o senhor, então, aí a palavra para nos conduzir hoje em torno do tema a ecologia integral à luz da COP 30. Ótimo, professor César. Muito obrigado pela apresentação, que inclusive foi bastante importante para conectar a trilogia, né, o percurso que vocês vão fazer com a minha fala, e também para dar algumas informações mais gerais sobre a COP, que, na verdade, eu não tinha preparado, porque eu vou fazer já uma reflexão sobre as criticidades e as oportunidades da COP. Para que ela serve de fato? Essa é a grande pergunta, né? Então, que bom que o senhor já fez esse contexto. A gente se organizou, que eu vou falar agora, acho, por uns 40 minutinhos, 45, por aí, de modo que tenhamos tempo suficiente para interagir. Então, se tiver alguma coisa que eu disser que vocês discordam, ou que vocês querem aprofundar, ou querem conectar com outras experiências, vão anotando, e depois eu ficarei com muito interesse, escutando, e se tiver capacidade, também interagindo. Agora, eu vou também, não é questão técnica, né? Vou apresentar daqui a pouco, mas talvez eu não tenha, não consiga ver vocês, então qualquer coisa, o professor César me interrompa, diz, para aí, está falando demais, vai mais devagar, ou sei lá, a conexão não pegou, assim, né? Perfeito, Padre Dário, a gente vai aqui junto, caminhando. Muito bem. O tema que eu vou tratar vai conectar a ecologia integral com a COP30. Mas para começar, e também para dar um gostinho, né? Um sabor, e também um pouco de beleza, porque tem algo de belo também nesse caminho, sabe? Tem muitos problemas, tem uma situação extremamente grave, mas tem também algo de belo, de espiritual, de profundo. Então, eu pedi para Elaine, você pode apresentar para nós esse breve vídeo de introdução do nosso projeto Igreja Rumo à COP30. Tá, eu vou apresentar aqui, vocês me falem se está aparecendo o áudio, eu vou fixar
me fixar na tela para aparecer mais. Como peregrina da esperança, a igreja se coloca a caminhar rumo à COP30, do coração da Amazônia, um chamado ECOA. É tempo de agir, cuidar das pessoas e com elas de toda a criação. E para dar vida a esta missão, cada cor, cada símbolo, cada traço expressa um compromisso. No centro está a cruz, sinal da fé que nos move, da entrega maior, do amor incondicional e que tudo reconcilia. Ela une o céu e a terra, tudo o que foi criado e que é bom aos olhos de Deus. Recorda-nos do compromisso de todo cristão. Ser uma presença que cristifica toda a obra de Deus. A igreja nos chama a agir. Cuidar da casa comum é nossa missão a cumprir, com o Evangelho como guia e fonte de ação. Não é ideologia, nem mera distração. É chamado do Evangelho. Discípulos missionários por uma ecologia integral. O amarelo remete à luz do sol, ao irmão fogo que arde em nós com vivacidade. Aquece corações, ilumina o caminho e nos chama à conversão. É a força do Santo Espírito que nos convida a ouvir, a servir e a agir com alegria. Transformação interior que se faz missão. Como o círio de Nazaré ilumina os rios em procissão, essa luz é a direção para a ação de defesa, proteção, denúncia e anúncio de vida para toda a criação. O azul nos lembra a irmã água, fonte de vida e renovação. Por ela somos constituídos, batizados e enviados em missão. Chamados a ser sinais que nutrem e vivificam, renovando a vida que flui em criação. O verde expressa a beleza de tudo que foi criado e é bom. Na fauna e na flora, a generosidade do Criador. Somos chamados à harmonia, ao respeito e ao amor. Simboliza a urgência de agir com dedicação. Nossas matas e florestas com seus povos são a vida que defendemos irrestritamente. O marrom da terra que nos sustenta. Com ela, o grito dos pobres clama dia e noite por nossa conversão. É o solo fértil que nos alimenta e ensina a igreja, o povo de Deus, a humanidade a clamar por tudo que existe e sofre e não pode mais esperar. A COP30 é um momento propício para atuar, mas a missão é maior. A transformação de cada coração humano precisa do empenho e dos dons de todos. Com fé, coragem e compromisso, fortalecemos as vozes das comunidades e de todos os territórios no centro das decisões. A igreja não é indiferente ao enfrentamento da crise climática. Ela caminha junto, incide, convoca e transforma. Igreja rumo à COP30. O mundo canta um amor infinito. Como não cuidar dele? Obrigado, Elaine, pela partilha. Esse vídeo nos dá um pouco o tom, conecta os desafios com a beleza de nossa vocação e de nossa caminhada. Vou agora seguir partilhando a minha apresentação para refletir um pouco com vocês sobre, de fato, o que está acontecendo rumo à COP30 e o que tem a ver isso com a ecologia integral. A ecologia integral como
ao mesmo tempo, na memória do querido Papa Francisco, um grito de alarme e um compromisso de esperança. Por que digo isso? Porque quando o Papa Francisco resumiu e integrou todo o ensino socioambiental da Igreja, da Bíblia, ao longo de todas as gerações dos padres da Igreja, do magistério dos outros papas, até a Laudato Si, ele quis fazer isso em resposta ao clamor, o clamor da terra e dos empobrecidos e empobrecidas, que é um clamor ensurdecedor hoje, algo que não podemos mais calar e desconectar. Não dá mais para dizer isso não tem a ver conosco, da igreja, ou também nós estamos aqui só para cuidar da dimensão social das pessoas e não temos competência, interesse, não é nossa missão cuidar da casa comum. Não tem como separar, neste clamor interconectado, a nossa ação urgente frente à urgência dos tempos. E esse é o primeiro motivo pelo qual o Papa Francisco falou para nós da ecologia integral. Mas o segundo motivo é que ele nos deu uma esperança organizada. Quer dizer, ele nos ajudou a entender, nos dias de hoje, com a necessária competência das ciências e da sabedoria ancestral dos nossos povos, que tipo de resposta a igreja, nossas pastorais, no caso de vocês, o mundo da educação e da espiritualidade, pode e deve responder a esta urgência. Por isso, a ecologia integral hoje é um tema que não podemos, assim, desconectar de nossas grades curriculares, de nossos estudos, de nossa oração e também de nosso compromisso, de nosso arregaçar as mangas. E a ecologia integral do Papa Francisco se conecta muito com a COP30, com todo o processo das COPs, que o professor César também apresentou a vocês. Por quê? Porque, olha, se a gente for prestar atenção, a Laudato Si foi escrita pelo Papa Francisco poucos meses antes da COP de Paris, em 2015, que foi talvez a conferência da ONU que mais deu uma virada histórica com respeito à história do clima. E a Laudato Si influenciou muito isso. Nos anos seguintes, insatisfeito, preocupado, angustiado pela situação, o Papa Francisco escreveu uma segunda carta, uma exortação apostólica chamada Laudate Deum, sobre, de modo ainda mais específico, o tema climático, em vista da COP no Azerbaijão, em 2018. E isso deixou marcou muito, né, a importância da igreja se comprometer sobre estes temas. Agora, a pergunta que temos que nos fazer é a seguinte: afinal, quem é que decide o futuro do planeta? Será que a gente aceita entregar o futuro do planeta nas mãos de poucas pessoas poderosas, coordenadoras, chefes, às vezes até de uma forma muito pouco democrática, dos países que têm mais poder no mundo? Pior ainda, será que a gente se ilude que sejam só estas pessoas que de fato mexem com os movimentos e as grandes decisões do mundo? Será que a gente aceita toda a grande influência que o capital mundial, o grande poder econômico, de fato está tendo nos estados nacionais? Afinal, quem é que está tecendo as grandes decisões? Se a gente acreditar e se a gente acompanhar o magistério da igreja e a linha de Papa Francisco, nós voltamos a repetir com grande convicção que quem decide o futuro do planeta continua sendo esse trabalho pequeno, constante, teimoso e minucioso dos de baixo,
como a gente costuma dizer, como também os povos indígenas costumam dizer. O lema que a gente está levando em vista da COP30 é que a história do clima se muda a partir dos territórios, que são as nossas comunidades, que são as comunidades urbanas, do campo, da floresta e das águas, que quando deixadas em condições efetivas de construírem seu entorno, seus planos de vida, seus projetos, seus modelos de pequenas economias locais, são elas que, de fato, podem afirmar um modo de conviver com o planeta, com o meio ambiente, com a criação inteira, que é, de fato, verdadeiramente sustentável. Podemos um pouco aprofundar isso. Mas se, de fato, são eles, esses pequenos, que decidem o futuro do planeta, temos uma segunda pergunta. Daí, é importante ou não que eventos como a COP30 aconteçam? Porque, infelizmente, nesses eventos, o espaço para os pequenos é muito pouco. E a influência deles na diplomacia internacional é muito limitada. Às vezes é até sufocada. Por que, então, é importante estar na COP30? Por que é importante que também a igreja esteja? Por que é importante que vocês da Rede Sagrado fiquem estudando, trabalhando e até prestando atenção àquilo que será dito, àquilo que está sendo preparado em vista da COP30? Bom, é porque neste tempo histórico, e o professor César tinha falado isso no começo, precisamos voltar a investir e defender com unhas e dentes um valor que é um valor extremamente importante para a humanidade, que é o multilateralismo, que é uma palavra difícil, mas é para dizer que não aceitamos que as decisões mais importantes do mundo sobre a paz, sobre o combate à fome, sobre o equilíbrio climático, sobre a preservação da biodiversidade, não aceitamos que essas decisões sejam tomadas só por um ou por outro. Mas é preciso que, de fato, haja um consenso, um processo de encontro, de diálogo, de construção coletiva de decisões internacionais. A ONU, por quanto hoje esteja talvez no momento mais frágil, mais precário, mais boicotado e prejudicado de sua história, desde quando ela foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU continua sendo o único espaço que existe onde os países são chamados a encontrarem um acordo global. E temas como este do clima não podem ser resolvidos a não ser a partir de acordos globais. Claro, pressionados com extrema força, de baixo para cima, como dizíamos antes. Então, vamos dar mais um passo. Qual o papel do Brasil com respeito às COP? Quais são as oportunidades de ter esta COP no Brasil? As últimas que tivemos, de fato, foram realizadas em países onde o direito à expressão e o acesso à informação frequentemente era muito limitado. E também em países onde o lobby, o poder das grandes corporações petrolíferas era enorme. Então, as últimas COPs foram evidentemente influenciadas por esta geografia do poder, que decidiu situar as COPs nesses países. Agora, escolher de trazer uma conferência das partes na Amazônia, primeira vez na história, pode e deve ter um valor importante, decisivo, de mudança. Então, esta é uma oportunidade. Vamos ver outras. Primeiro, eu queria lembrar, em 2018, o Brasil havia recusado acolher a COP. Haviam proposto já para o Brasil acolher, ele não aceitou. Talvez por saber que não tinha condições, até, de repente, de coerência política, econômica, ambiental. E essa coerência ainda hoje é um pouco dúbia. De um lado, temos algumas decisões importantes que o Brasil contribuiu a tomar.
Até o ano passado, o Brasil foi presidente do G20, vocês devem estar lembrados. Inclusive, teve o encontro do G20 no Rio de Janeiro. E uma das grandes propostas que o nosso país levou ao G20 foi exatamente um Fundo Mundial de Combate à Fome. Olha que proposta importante. O G20, como o grupo dos 20 países mais poderosos economicamente do mundo, provocado a refletir sobre uma resposta que desafia a economia mundial e a contradição da economia mundial, que é a fome. O Brasil tem essa capacidade, tem essa liderança moral também, de propor ao mundo linhas de decisão que saiam um pouco do quadrado, né, da política econômica tradicional. Então, nesse sentido, também na COP30, o Brasil pode ter a capacidade de provocar decisões internacionais e institucionais inovadoras. Por outro lado, temos também contradições. Já vínhamos, durante as COPs anteriores, negociando e leiloando projetos de extração de petróleo novos projetos de extração. Isso é muito contraditório, porque se as COPs estão definindo a urgentíssima, de sair progressivamente, a palavra técnica é phase out, quer dizer, pouco a pouco, desmontar os investimentos e também as infraestruturas de extração de petróleo, é muito contraditório que, exatamente em vista da COP30, venhamos até incentivando, como país, a extração de petróleo, por exemplo, na margem equatorial, bem em frente à foz do Amazonas, bem perto de onde a COP será celebrada. Então, temos este contexto em que a COP irá acontecer. Vejamos agora, porém, algumas potencialidades. Vocês sabiam que o Brasil, na história da emergência climática, quer dizer, da época pré-industrial a hoje, nesses últimos, de 1850 a 2021, né, então quase 200 anos de história, nós somos o quarto país que mais emitiu CO2 no mundo. Quer dizer, temos uma responsabilidade grande em termos de contaminação por anidride carbônica, por CO2. Essa responsabilidade, é óbvio, é uma responsabilidade que não é partilhada igualmente por todas e todos nós, né? E que tem muito também do efeito neocolonial que o nosso país vive. Mas é impressionante que somos o quarto no mundo. Os primeiros três, Estados Unidos, China e Rússia, principalmente por causa das emissões industriais. Nós, principalmente por causa do desmatamento e da queima das florestas. Vocês entendem, obviamente, que a queima da floresta comporta uma dupla agressão ao equilíbrio climático, porque de um lado emite CO2 e do outro elimina exatamente uma das ferramentas principais que temos para absorver CO2. Então, o desmatamento no Brasil é um dos fatores mais perigosos. Eu fico muito preocupado porque, exatamente, de novo, veja a contradição. Neste ano em que temos a COP30 em nosso país, o lobby do agronegócio volta a discutir a moratória da soja, que era um acordo estabelecido pelas próprias empresas que exportam soja para o resto do mundo, e que dizia que se declarava uma moratória para a expansão da soja na Amazônia. Pois bem, o lucro está sendo tão grande, tão forte, a perspectiva de venda e de exportação de soja está sendo tão interesseira que se volta a discutir até isso. Será que não é o caso de avançar mais na Amazônia do tanto que já avançamos? Essa é a contradição
do nosso país, mas é também a oportunidade, porque se no país, efetivamente, tivermos a coragem, de um lado, de barrar e, pouco a pouco, de sair da exploração de petróleo, e do outro, de bloquear, e temos assinado um compromisso até 2030 para desmatamento zero, e começar a reflorestar, o Brasil poderia ser o quarto país ao mundo com capacidade de transformação desse planeta. Entende o potencial que temos nas mãos? Quais são os pontos principais que na COP30 serão tratados e que, com a presidência brasileira, portanto, com a responsabilidade de darmos o bom exemplo, podemos influenciar? Aqui entram alguns temas um pouco técnicos, alguns de vocês já conhecem eles, outros menos, não vou ter tempo de aprofundar, mas, digamos, esta COP de 2025 é muito importante porque a cada 5 anos, mediamente, a ONU chama os países do mundo a renovarem seus planos climáticos, chamados, em termos técnicos, contribuições nacionalmente determinadas. Em poucas palavras, se pede aos países fazerem uma revisão de como, no passado recente, eles se empenharam para reduzir as emissões de carbono e um plano para os próximos 5 ou 10 anos para dizer como eles pretendem reduzir mais ainda. Então, neste ano de 2025, todos os países do mundo precisam apresentar na COP seus planos. O Brasil já apresentou, ainda hoje poucos países fizeram, e a COP falta pouco mais de um mês para que ela inicie. É muito urgente que todos os países do mundo, especialmente os mais poderosos, entreguem suas contribuições e que essas contribuições sejam exigentes, corajosas, de fato capazes de reduzir as emissões. Outros temas que na COP serão dialogados são os temas da mitigação, da adaptação, da resiliência, né? Então, mitigação, como podemos reduzir as emissões, adaptação, como podemos ajudar as comunidades, especialmente nos territórios mais expostos aos fenômenos extremos das mudanças climáticas, a se adaptarem às ondas de calor, às enchentes, às secas, aos furacões, enfim, a todos os problemas que cada vez, com uma frequência cada vez maior, estão e estarão acontecendo. Outro tema importante que será tratado nesta COP é o financiamento climático. Quer dizer, a urgência dos países do norte global receberem dos países, destinarem aos países do sul global suficientes financiamentos para eles exatamente operarem sua adaptação e também sua mitigação, os seus planos de redução de desmatamento, de transformação energética. Por isso tudo, é super importante que os países, a sociedade civil e também a igreja realizem uma pressão política, façam suas denúncias, operem suas reivindicações em forte conexão e aliança com os povos e as comunidades que acompanham. Um exemplo desta incidência política é um documento muito interessante, eu aconselho a leitura, ele existe em português, espanhol, francês e inglês, com o título Um chamado por justiça climática e pela casa comum. Conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções. Esse documento foi escrito pelas igrejas do sul global. Veja que é importante. As igrejas da Ásia, da África, da América Latina e do Caribe se uniram para dizer, olha, nós, a partir das periferias do mundo, das regiões do mundo que são mais afetadas pelas consequências climáticas e que são as menos responsáveis pelas suas causas, temos reivindicações, propostas, exigências, e também temos um compromisso, porque este documento é um documento em que as igrejas assumem também um compromisso concreto de transformação das igrejas, por parte das igrejas, né? Então, esse documento é importante para mostrar
qual é o compromisso que a igreja quer da política e que a igreja assume como ator global também. Bom, quase caminhando para o meu encerramento, né? Também para não cansar vocês, mas sobretudo porque o mais importante é a interação. Eu queria um pouco apresentar o que de concreto a igreja realiza em preparação à COP30, durante a COP30 e também na perspectiva do depois. Vocês verão que algumas dessas ações se refletem com aquilo que vocês estão fazendo. Isso para dizer que estamos juntos nessa ação. E que é importante compartilhar essas ações para a gente não se sentir isolado, para a gente perceber que, de fato, esta ação dos de baixo, dos pequenos, é uma ação que pode ter eficácia, pode ter capacidade transformadora. Vamos ver, então, como igreja institucional tem se organizado. Trabalhamos em várias esferas. Primeiro, em nível de Brasil. Há mais de um ano, quando começamos a pensar, poxa, está chegando ao Brasil um dos eventos mais importantes da história recente, o que a gente vai fazer como igreja? Então, se reuniu uma coordenação formada por algumas comissões da CNBB, a Comissão Sociotransformadora, a Comissão para a Ecologia Integral e Mineração, e também a Comissão para a Amazônia, a Rede Eclesial Panamazônica, a Conferência dos Religiosos e Religiosas do Brasil, CRB, o Movimento Laudato Si e a Caritas. E esta equipe montou um projeto que, pouco a pouco, veio dialogando também com outras esferas. Por exemplo, com o CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, portanto, com a Igreja do continente. E também, ainda, com o Vaticano, especialmente com o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, com a Secretaria de Estado e com a Comissão para a América Latina. Então, com diversos âmbitos do Vaticano, que juntos estão pensando como participar da COP. Vocês sabem que a Igreja Católica tem também uma presença institucional na COP, porque a Santa Sé é um país, né? Então, participa ativamente da ONU e portanto, participará na Zona Azul, que é o espaço institucional onde os países tomarão as decisões. Agora, essas três esferas de igreja se acordaram para trabalhar em 4 grandes direções. Primeiro, oferecer uma plataforma de iniciativa. Quer dizer, não tem, obviamente, não faz sentido como direcionar todas as ações numa única direção, como se fosse um funil. Não. Cada um está realizando um montão de iniciativas diferentes, né? À época, a gente não sabia que a Rede Sagrada, por exemplo, iria fazer essa reflexão, ou se comprometer nesse percurso, mas assim como vocês, muitas outras escolas e também universidades e também comunidades religiosas, paróquias, dioceses, movimentos religiosos, grupos ecumênicos, né? Depois falaremos disso, estão organizando inúmeras iniciativas. Então, uma plataforma para conectar entre elas estas iniciativas. Depois, a incidência política, como tentei explicar um pouco antes, e depois como irei aprofundar. Depois, a educação popular, né? De que forma a gente trabalha com nossas comunidades, né? E, finalmente, a comunicação. Então, nessas 4 grandes áreas, a igreja vai agindo. E agora vou brevemente contar para vocês algumas dessas ações. No caso da educação popular, da formação, a gente trabalhou produzindo materiais e realizando atividades. Os mais interessantes materiais foram uma roda de conversa popular, que inclusive está à disposição, se vocês querem utilizar, nesse mês de outubro, de novembro, ou também depois da COP, né? Para refletir sobre a importância a gravidade das mudanças climáticas e a importância da ação.
E também criamos um material bem interessante chamado Guia para Multiplicadores e Multiplicadoras da COP30, né? Para que a COP não fique tão distante, né? Para as pessoas entenderem o que tem a ver um evento desse tipo com o meu território, com a minha comunidade, com a minha periferia urbana, com a minha família, né? Então, esse trabalho de conexão é realmente apresentado nesse guia, que ajuda a entender, que oferece algumas dinâmicas também, algumas atividades concretas para não distanciar demais esses eventos tão distantes, de fato, tão institucionais, da nossa vida cotidiana. No campo da mobilização, temos atuado muito para exatamente favorecer debate, como vocês estão fazendo. Então, realizamos de modo especial 5 grandes eventos, chamados pré-COPs, em nível macro-regional, então, no Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que, por sua vez, digamos, esses foram encontros grandes, mas também não puderam ser enormes, obviamente, também por razões econômicas. Então, juntaram cerca de 120, 150, máximo 200 pessoas, mas pessoas-chave, que tivessem um papel de liderança, que pudessem depois, por sua vez, replicar iniciativas parecidas em níveis capilares. Então, em seus contextos, tanto diocesanos e paroquiais, como, de fato, de educadores e educadoras, digamos, tanto no mundo das escolas, como da educação popular. E também a importância de envolver as juventudes, inclusive as juventudes estão organizando uma romaria e um evento da COP30, durante a COP30 em Belém. Um outro evento importante que vai acontecer digamos, um outro campo, é a incidência política, como eu disse, e aquele documento verde que eu havia apresentado a vocês, que foi escrito pelo Conselho Episcopal Latino-Americano e que depois foi adotado também pela Igreja Asiática e Africana, ele foi utilizado já num dos maiores eventos de preparação da COP30, que é a chamada Conferência de Bonn, que acontece na Alemanha todo ano antes da COP, né? E esse documento foi entregue também pelos 3 cardeais presidentes das conferências continentais de África, Ásia e América Latina ao Papa Leão. E foi também enviado à Secretaria-Geral da ONU. Agora, dia 25 de setembro, 5 dias atrás, as Nações Unidas realizaram um dia especial no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, exatamente para falar daquelas, lembram, contribuições nacionalmente determinadas de cada país, né? E aí a Igreja escreveu para as Nações Unidas, dizendo é urgentíssimo, é de responsabilidade absoluta dos países assumirem com seriedade essas contribuições para que elas fiquem, digamos, como uma referência de compromisso de cada país, né? Então, a incidência política. Depois, a comunicação, dizíamos, como última ação, porque por quanto a gente consiga fazer uma mobilização popular e envolver muita gente na base, é claro que a comunicação pode, por outros canais, por outros eixos, alcançar muito mais gente. Então, a gente produz um boletim informativo mensal, tem um site, chamado Hot Site, quer dizer, um site específico, uma parte do site da CNBB, dedicado a isso. Depois eu vou deixar para vocês o link, é muito simples, igrejarumoacop30.org, mas vou escrever para vocês. Vale muito a pena visitar este site, porque tem um monte de materiais, dá para fazer download de muitos materiais, tem também esse vídeo que assistimos no começo, tem também um calendário pelo qual vocês podem acompanhar todos os eventos, né? Saber o que vai acontecer dia após dia, o que a igreja vai fazer, quais as atividades que interessam mais a nós, que estão no calendário, etc.
E haverá também algumas transmissões online durante os dias da COP, né? Então, enfim, é importante a comunicação ser bem envolvida. Para fechar mesmo, desculpa, a dimensão do diálogo interreligioso, mas que eu vou comentar nesse último slide. Queria recordar dois grandes processos que se associam ao processo da igreja. O primeiro é chamado Cúpula dos Povos. É um processo enorme, nós, como igreja, participamos dele. É um processo que mobiliza movimentos populares, grupos de pesquisa, organizações ambientalistas, povos tradicionais, indígenas e comunidades tradicionais, sindicatos, grupos organizados. Tem mais de 1.000 entidades inscritas nesta Cúpula dos Povos, tanto brasileiros como estrangeiros, que está preparando um processo de reflexão por eixos temáticos rumo à COP30, e que lá, em Belém, do dia 12 ao 16 de novembro, realizará eventos muito grandes, entre os quais, em particular, uma marcha mundial, no dia 15 de novembro, que é um sábado, e ela é chamada Marcha Mundial porque acontece também em outras cidades do mundo. Então, por exemplo, se vocês da Rede Sagrado quiserem fazer algo durante a COP30, talvez possa ser interessante pensar no dia 15 de novembro, porque estará em comunhão com esse grande evento que também lá em Belém acontecerá. O segundo grande processo que acontece, e que já está em curso, é chamado Tapiri interreligioso, ou Tapiri ecumênico e interreligioso. Tapiri significa tenda, é um espaço de encontro na Amazônia. E esse Tapiri já aconteceu, já está acontecendo, porque veio consultando e escutando as populações amazônicas dos 9 estados brasileiros da Amazônia, e de modo itinerante, nesses meses passados, e se reunirá, de fato, também na primeira semana da COP, de 11 a 16 de novembro, em mesas de debate, vigílias interreligiosas, e também com uma atividade na própria Zona Azul, para levar a força da fé em suas expressões diversificadas interreligiosas, também no espaço mais institucional da COP. Era isso, então, que queria dizer, né, na primeira parte. Vou, então, parar aqui a minha partilha para deixar com vocês, agora, talvez com o professor César, a condução de uma interação para ver o que é mais interessante, se ficaram algumas dúvidas, se tem alguma coisa que vocês discordam ou querem complementar. Muito bem, Padre Dário, obrigado aí pelas provocações, pelas indagações. De fato, temos aí um grande caminho, né, até a COP30. Então, aproveito então agora convidar aí todos os nossos participantes, convidados, tá? Vocês podem participar tanto pelo chat ou levantando a mãozinha aqui, e a Elaine vai Mas liberando aí o até áudio. para inscrever no chat precisa levantar a mão. Perfeito. Então aí a Elaine já deu a orientação para nós, né? Para participar precisa levantar a mão, Mas para a gente já esquentando aqui, ó, Já tem. A já tem uma Luciana. direção. Luciana, professora Luciana, diretora do Rio. Por favor, Luciana. E, Luciana, abre o microfone, por favor, e se puder, o vídeo. Dá para ouvir? Sim. Agora sim. Boa noite, Boa padre. noite. E antemão agradecer, né? Porque são muitos conhecimentos, né? Para gente que está na educação, que está na escola, pensando essa transformação, uma educação que às vezes
não acompanha no tempo, né, não traz a oportunidade de que esses jovens participem, né, efetivamente. O material trazido riquíssimo, né? Assim, fiz várias anotações aqui, tenho certeza que as nossas escolas também. E queria te falar mais sobre isso, assim, né? É um desafio muito grande para a gente, enquanto educador, hoje, nesse século, vivendo várias questões. Imagina Rio de Janeiro, Copacabana, né? E esse engajamento, né? A gente tem alguns projetos no Sagrado que já refletem um pouco dessa missão de engajamento junto aos alunos e famílias. Mas eu queria que, se você pudesse contribuir um pouco mais com esse nosso olhar, né? Apesar de tanta coisa que já foi dita, tanta coisa trazida, né? Inclusive movimentos, né, que a gente pode fazer em conexão com a própria COP, né? Mas se você pudesse falar um pouco mais sobre o que, de fato, para a gente, assim, hoje é primordial para a gente sair desse movimento de uma teoria para uma prática mesmo transformadora, né? Isso pensando em escola, em currículo, em educação no Brasil. Obrigada. Que bom. Como é, professor César? Eu vou respondendo uma em uma, né? Acho que a gente pode começar assim, e aí depois, à medida que for chegando, a gente vai controlando aqui também, tá bom, Pablo? Não, perfeito. Não, muito obrigado, Luciana. Eu admiro muito o papel dos educadores e educadoras. E não é fácil, né? Porque, primeiro, estamos num momento em que a educação é um grande desafio, né? Nesse tempo também das novas tecnologias, né? E da autossuficiência, do individualismo na busca de informações. É muito complicado construir uma educação que seja, de fato, transformadora, coletiva, que incentive, né, a convergência, o compromisso comunitário. São todos valores que correm o perigo de se perderem, né? E como é importante o nosso papel. Então, assim, isso transcende, digamos, a dimensão climática. Mas, por outro lado, o desafio climático cai como uma pedra na água, né? E diz, hoje não tem como ignorar essa perspectiva, e não tem como fazer educação desconectada, né? Eu fico muito com raiva quando dizem isso também da igreja, né? Quando dizem, mas isso não tem a ver com a missão da igreja. Qual seria, então, a missão da igreja frente a uma situação tão grave, tão delicada, que afeta toda a criação que Deus nos colocou nas mãos, inclusive as vidas das próprias pessoas, né? Senão essa, né? Que tem uma dimensão profundamente espiritual. Não estamos falando só de degraus da temperatura, mas estamos falando do sentido da existência humana e da reverência que temos para com Deus e com tudo aquilo que Ele criou, né? Então, se não for esse um dos, não digo o único, mas um dos principais hoje, né? E da mesma forma, assim como isso afeta, digamos, o cerne da missão da igreja, desafia também o cerne da educação, né? Hoje em dia não tem como fazer educação desvinculado também dessa questão, né? Essa é uma primeira coisa. Então, por exemplo, um papel decisivo de vocês é se opor decididamente e com firmeza a qualquer tipo de negacionismo. Isso pareceria uma coisa óbvia a dizer, mas quando eu assisti o discurso desculpem fazer nomes, mas é um discurso público, de Donald Trump na ONU, eu fiquei com vergonha, porque tu pode afirmar algumas objeções se elas tiverem uma sustentação, mas fazer um discurso tão vazio e tão ideológico, sem nenhuma sustentação científica, e, aliás, atacando a ciência, mostra hoje a força perigosíssima, com um suporte econômico enorme, que tem o negacionismo. Então, o papel da educação hoje é se opor decididamente ao negacionismo, dizendo que a ciência ainda faz sentido. Parece uma coisa absurda a dizer, mas é um papel super importante este, né?
E nós fazemos questão, e o Papa Francisco também fez, de conectar a ciência e a sabedoria ancestral, né? Elementos que antes eram quase como que separados, porque a sabedoria dos nossos povos parecia ser, digamos, priva de qualquer... sem nenhum tipo de embasamento, né, ou de consistência, na verdade, ao contrário, se revela com uma riqueza tecnológica e de conhecimentos que hoje em dia a própria ciência reconhece, entendendo que as duas precisam se integrar, né? Então, esse é um papel essencial também da educação, conectar a ciência à sabedoria ancestral. Dito isso, só para concluir, um terceiro grande desafio da educação de fato, conectar as pessoas à esperança. O Papa Francisco fez questão de encerrar a Laudato Si com um capítulo sobre educação e espiritualidade. Olha que bonito isso, né? Geralmente, na lógica da igreja, sobretudo digamos, na metodologia latino-americana, que o Papa Francisco frequentemente usa, né, que é aquela típica do ver, julgar e agir, geralmente o último capítulo é um capítulo mais dedicado à ação, né? E a própria Luciana perguntou, que tipo de ações? Pois bem, o Papa Francisco, no final da Laudato Si, diz, talvez a ação mais transformadora é fundamentar, digamos, dar densidade à nossa educação e à nossa espiritualidade, porque elas representam a nossa visão de mundo, a narrativa, a compreensão, a conexão dos eventos que a gente faz e, portanto, o motivo que me impele ou que me desanima, que me faz recuar, que me retira da ação, né? Então, conectar as pessoas à esperança é uma missão que vocês têm como educadoras e educadores, né? Aí eu diria em duas direções. Primeiro, dar visibilidade às boas práticas, né? Então, mostrar que existe já muita ação importante que pode ser transformadora, também no pequeno. Aí aquilo que dizíamos antes, né? A história do mundo se muda, a história do clima se muda a partir dos territórios, né? Ou aquilo que o Papa Francisco chama o multilateralismo a partir de baixo, né? Quer dizer, existe o multilateralismo dos poderosos, que também é importante, mas depois existe o multilateralismo dos pequenos, né? Que é esta conexão das formiguinhas que vão traçando, que vão tecendo, entrelaçando, né? Então, dar visibilidade às boas práticas e, do outro, desvendar as falsas soluções, porque esse é um outro papel importante, né? Tem um perigo de cair na narrativa de quem, sabe, a clássica história da raposa no galinheiro, de quem diz, olha, até agora eu reconheço, criamos uma série de problemas e de impactos, mas não se preocupem, confiem em nós, autores de tantos conflitos e de tantas dificuldades, temos em mãos também a solução, né? Essa é a narrativa que nos é apresentada. Então, um bom educador, um bom contexto de educação também é capaz de desvendar essas falsas soluções e de apontar por onde elas, de fato, de onde elas podem vir de verdade. Era isso, professor Cíntia. Muito bem. Obrigada. Eu acho que é Obrigado, isso, Luciana. né, César? É uma educação crítica e transformadora, para a Com gente não certeza. cair em negacionismo. Obrigada, boa noite. Bom. Padre Dário, mediador também tem pergunta, pode ser? Eu fiquei muito... a sua fala me instigou muito quando o senhor trazia para nós aí, né, assim, as grandes negociações que serão feitas na COP, né, assim, como que esses países que irão aí participar, né, as possíveis soluções. Eu tenho lido muito sobre esse debate, né, até por conta desse trabalho que a gente tem conduzido aqui, o nosso GT, o nosso grupo de trabalho COP30, e muitos especialistas, sobretudo aqueles mais críticos, eles têm dizido, né, que a crise não é do clima, né, a crise é do capitalismo, ok? E quando a gente ouve essa expressão, é de fato, né, porque
aquilo que é a ecologia integral, né, essa interdependência entre a natureza e a sociedade é exatamente o contrário daquilo que o capitalismo tem como princípio. Então, a minha pergunta para o senhor seria o seguinte, né? Uma das grandes contrapartidas que vem sendo aí discutada, né, conversada ao longo das COPs, aí o senhor fez referência aqui à COP de Paris, é o crédito de carbono, né? Não me parece uma lógica capitalista, né? Então, assim, é como um refúgio, né? Uma tentativa de você cobrar de quem mais, né, destrói, mas ainda assim mantendo a lógica do capitalismo, né? Portanto, se opondo a esse grande convite que é a ecologia integral, essa noção de interdependência. Porque me parece que essas medidas de mitigação, sobretudo essas do crédito de carbono, elas ratificam essa lógica do capital. Não sei se me fiz compreender e o que o senhor pensa sobre essas alternativas, né? Ótimo, César. Olha, não sei como que o senhor quer fazer, porque tem Rita e Sérgio também. Vamos trazer as outras e o senhor responde por bloco, pode ser? Ótimo. Eu Elaine, vou liberar abrir a Rita primeiro para a Rita e depois para o Sérgio, tá? Isso, porque a ordem aqui está assim. Perfeito. Rita, pode participar, por favor, se puder abrir a câmera, se não puder, ok. Está liberado. Rita. Não. Está liberada. Está liberado. Talvez. A participação dela está autorizada, basta Autorizada. ela abrir o microfone. Uhum. Será que a gente consegue liberar mais de uma ao mesmo tempo? Que aí o Sérgio. Vou liberar do Sérgio, tá? Isso, que aí ele já participa. Sérgio. Boa noite, Padre Dário. Boa noite. Que eu falo do Colégio de Brasília. Só para completar um pouco a nossa reflexão, vamos pegar um foco que a gente tem, que são as juventudes, né? A gente tem trabalhado aí com uma geração de jovens que cresceu dessa transformação tecnológica, crise climática, e enfrenta assim algumas instabilidades sociais e também tem as tensões e as incertezas ligadas ao futuro, mesmo ao tempo, trazem dentro de si, ao mesmo tempo eles trazem dentro de si uma sensibilidade para algumas questões sociais, solidárias e de sustentabilidade. Dentro desse cenário, a pergunta assim que vem, né, provocando a gente é como pegar carona nesse cenário das juventudes, né, nesse horizonte de busca de sentido da vida e transformar a questão da ecologia integral como um caminho de busca de sentido, né? Porque parece, muitas vezes a gente sente que a discussão da ecologia integral, ela está muito distante deste universo juvenil, né? E às vezes muito distante dos nossos espaços enquanto escolas, né? E às vezes até em alguns momentos até dentro da própria algumas pastorais da igreja. Então, como que você percebe isso e como um aliado para a gente nessa perspectiva de ajudar a juventude a pensar o sentido da vida? Uau!
Muito bom, Sérgio, obrigado. Nossa amiga Rita, talvez, padre, se o senhor já quiser ir respondendo, né? A gente aguarda. Uhum. Eu acho que talvez ela esteja com dificuldade de abrir o microfone. Ok, não, então vou dialogar com o César e com Sérgio, e depois se a Rita chegar, acrescentamos, né? Olha, César, eu concordo muito, né, com aquilo que você coloca. Fizeste o exemplo do crédito de carbono, né, como um dos aspectos talvez mais emblemáticos, né, das contradições do capitalismo que expressam uma crise, né? O capitalismo em si é um sistema, por definição, contraditório. Por quê? Porque ele é um modelo que se autodefine como sustentável na medida em que cresce, né? Quer dizer, o capitalismo é valorizado e funciona quando está se expandindo. Tanto é que todos os indicadores, né, econômicos de cada país medem isso, né? Se a economia não estiver se expandindo, ela se representa uma falência, né? Aí entra toda a pergunta, então, né? Será que o crescimento é o único paradigma, né? Na Europa está se falando muito de decrescimento, né? Então, da importância de algumas economias, não todas, obviamente, mas de algumas economias compreenderem que é sadio o decrescimento e não o crescimento. Mas na definição do capitalismo, ele existe, faz sentido na medida em que cresce. E por isso ele é contraditório em si mesmo, porque ele é um sistema em crescimento contínuo dentro de um planeta limitado. Então, numa certa altura, isso chega a um limite. E é hoje esta altura. Quer dizer, as expressões de crise climática, biodiversidade e ambiental que temos hoje estão mostrando que estamos chegando no limite. E como todos os animais, digamos, que perseguidos na caça, também esse sistema, na medida em que percebe que está cada vez mais perto do seu limite, se torna mais violento, porque é a única solução possível, né? E quando você chega a experimentar o limite, ou você amadurece uma relação com o limite, que é a relação que todo ser humano precisa descobrir, que todo sistema precisa incluir em si mesmo, ou você se torna cada vez mais agressivo e violento por não aceitar esse limite. E é exatamente o que estamos vendo hoje, esta expansão violenta desse modelo extrativista predatório, que vai devorando cada vez mais a Amazônia, que vai ocupando, querendo invadir terras demarcadas indígenas ou não querer demarcar outras terras, que está pensando em como minerar ou retirar petróleo das profundezas dos mares. Até está se falando já de mineração dos meteoros para fora do planeta. Quer dizer, a contradição de ir buscando limites, como superar limites num sistema finito, né? Então, esse é, digamos, o conceito, em outras palavras, daquilo que você disse. E aí temos, portanto, a insuficiência e a insustentabilidade de respostas que o sistema quer dar e que não fazem sentido, como essa dos mercados de carbono. Infelizmente, são propostas que estão conquistando muitas empresas, muitos sistemas políticos e muitas comunidades, porque quando eu chego com uma proposta que imediatamente te garante um acesso a dinheiro, às vezes isso cega, né? E não permite enxergar para o depois de amanhã, né? Uma quantidade de dinheiro para o amanhã, às vezes, num contexto de extrema necessidade, acaba, digamos, ocultando os perigos e as consequências que vão acontecer no dia 2, 3, 4, logo após, né? É por isso que você citou uma boa frase que também nas grandes manifestações mundiais é repetida, quando o pessoal diz system change and not climate change. Mudar o sistema, não mudar, não mudanças climáticas, né? Quer dizer,
Não se trata simplesmente de encontrar novas tecnologias que nos permitam, não, espera, que vamos dar um ajuste aqui, outro lá, e tudo vai se consertar. Se trata de reconhecer que este tipo de sistema não tem reparo, e isso em Laudato Si é muito forte. O Papa Francisco diz, não é mais tempo de remendos, é tempo de uma revolução cultural, quer dizer, de repensar de modo radical a maneira como estamos construindo esta economia. Em outra encíclica, no Evangelii Gaudium, ele diz, esta economia mata, né? Então, que tipo de novas economias que já estão em construção representam, de fato, uma mudança sistêmica? O crédito de carbono não é uma mudança sistêmica, é resolver o problema na mesma lógica da raposa do galinheiro. Exato. Agora, existem outras mudanças sistêmicas, e são essas que precisamos empoderar. Mas aí vocês veem o poder da política, né? Para que opção vamos fazer, né? É claro que a nossa política está amarrada, mas, por outro lado, é o único método, o único caminho que temos, né, para liberar, né? O Papa Francisco também falava, né, da política melhor, e nós aqui no Brasil utilizamos a expressão encantar a política. Quer dizer, como convencer a política que investimentos efetivos em soluções alternativas, que são as economias dos pequenos, aqui na nossa igreja tem relançado muito a economia de Francisco, é claro, né? E propostas concretas, mas os próprios povos indígenas, eles lançaram uma campanha conectada com a COP30, que é chamada A Resposta Somos Nós. Quer dizer, existem respostas, sim, né? O problema é que há opções econômicas e políticas que estão continuando a direcionar para a lógica da raposa, para a lógica dos créditos de carbono, para a lógica da contradição, e não querem, porque é pouco... digamos, rentável do ponto de vista político e empresarial, investir na descentralização da economia, que é exatamente o modelo que pode e que temos demonstrado poder ser sustentável. Então, vai um pouco nessa linha o diálogo contigo, que poderia ser aprofundado, né? Agora, com respeito a Sérgio, é mais difícil responder, Sérgio, porque essa pergunta é a pergunta que nós também nos fazemos. Aliás, eu acho super precioso esse diálogo entre nós, porque a igreja e o mundo da educação precisam se contagiar muito na busca de respostas novas, né? Frente aos desafios que tu aponta, né? As juventudes hoje estão, ao mesmo tempo, com dramas existenciais muito profundos, né? A depressão, o suicídio, às vezes se conectam exatamente a esta sensação de impotência, né? Em parte ligada também a essa perspectiva extremamente de curto prazo, né, que a crise climática apresenta. Claro que não é só isso, né, mas isso também influi, né, porque pela primeira vez na história, as juventudes hoje sabem que o mundo que virá será pior daquilo que elas têm, né? Até então, no passado, as nossas juventudes tinham claro que o mundo que havia de chegar seria melhor, e tinha condições para dizer isso. Mas hoje temos com certeza, né? Não é uma hipótese, é uma certeza, isso é dramático, que o mundo que virá será pior do mundo que temos hoje, né? Pelo menos do ponto de vista climático. Então, isso é dramático para um jovem. Como é que a gente constrói esperança, constrói adesão a um projeto de transformação, quando tu é atravessado, né, por esta notícia constante, né, que te abala, né? Então, essa tua pergunta, Sérgio, é a pergunta que também nós nos fazemos. Inclusive, tu fizeste bem, né, provocar, né? É um desafio para a escola, mas é um desafio também para as pastorais. E, de fato, nós estamos nos fazendo colocamos para nós esse mutirão a gente chama de despertar e apaixonar novas vocações de jovens, mas não no sentido assim de captar vocações, a vida religiosa e tal, mas de como vocação no sentido mais profundo, né, de como conquistar a juventude sobre este chamado ao protagonismo na transformação deste mundo, né? Isso acho que tem a ver com o tipo de linguagem que precisamos reaprender a usar, aprender a usar novo, né? O tipo de propostas que podemos fazer para eles e também, de fato, as inspirações que buscamos, né?
Por exemplo, é fascinante que, mesmo em contextos fora da igreja, pensemos agora na figura mais típica da Greta Thunberg, mas tem muitas expressões de jovens que se destacaram, né? Exatamente pela paixão e pela capacidade de agregar, né? Então, aqui no Brasil temos movimentos, ou no mundo, né, esse processo dos Fridays for Future, ou outros grupos de estudantes, né, que se mobilizaram. Quer dizer, existe, você mesmo disse, né, a sensibilidade, ela existe, talvez um pouco submergida, né, debaixo dessa camada de indiferença ou de desânimo, mas ela existe, né, então precisa apontar, precisa mostrar, precisa fazer com que, encontrar caminhos para que estas experiências agiem cada vez mais gente, né? E talvez um outro elemento importante para levantar também outra perspectiva, é conseguir conectar melhor a espiritualidade à natureza, à criação. A espiritualidade, independente que seja cristã ou de outra religião, é um elemento fundamental da vida humana, né? A gente não faz as coisas por dever, ou por obediência, ou por conveniência. Depois, é claro que o sistema nos educa para isso, mas o motivo principal pelo qual a gente faz as coisas é por paixão. E a paixão se desperta pela espiritualidade. E essa nossa espiritualidade cristã, sobretudo, perdeu muito essa conexão, né, com a vida, com a natureza, né? Eu admiro muito, por exemplo, as espiritualidades afrodescendentes, porque elas não perderam isso. Não é um acaso que muitas pessoas estão se deixando fascinar e conquistar pela riqueza espiritual dessas tradições, né? Então, nós também, que professamos uma fé tão importante quanto aquela dos nossos irmãos afrodescendentes, precisamos reconquistar essa conexão, né? Com a criação. E é impressionante quanto, eu dizia antes, né, vertentes da nossa igreja, ao contrário, estão dizendo que isso é paganismo, né? Na verdade, é uma cegueira, né? Esse tipo de reação. Então, e esse movimento é mais um movimento que eu acho pode conquistar nossas juventudes, né? Mas eu acho que vocês têm mais experiência que eu nisso, né? Então, a tua pergunta, Sérgio, eu devolvo para vocês como um espelho. Obrigado, Padre Dário. Assim, só para pôr a questão num cenário maior, né, para a gente estar atento a esse desafio ligado à juventude. Obrigado. Nós já estamos caminhando aí para os minutos finais. Nós temos duas pessoas, né, Rita, ainda com participação. É a Rita. É e a irmã Rita, irmã Rita. eu acho que ela está com dificuldade. Eu posso liberar para a Vânia enquanto isso? Pode. E aí a gente já vai caminhando, né, para a gente manter aí a cronologia aqui. Pode falar. É Vânia, né? Vânia. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Tá, prazer, meu nome é Vânia, eu sou pedagoga social do Projeto Vida Padre Galhaque, aqui da Unidade de Brasília. Eu achei bastante interessante as reflexões e gostei muito quando o senhor falou, né, dessa questão que as responsabilidades, né, sobre as questões ambientais, elas são de todos, né, e que nós não devemos deixar nas mãos somente de algumas lideranças, né, e aí eu queria refletir um pouquinho, né, que o senhor refletisse um pouquinho sobre essa questão do racismo ambiental, porque nós sabemos que as questões ambientais, elas afetam, né, de formas diferentes, públicos diferentes, né, que esse racismo ambiental, ele tem cor, ele tem classe social, e que as pessoas mais vulneráveis, elas desenvolvem estratégias próprias para ter acesso, né, a questões que são negadas por direitos, por exemplo, né, a questão da água, da alimentação. Na nossa unidade, por exemplo, a gente trabalha muito com a questão da reciclagem,
Então, as crianças e adolescentes, muitas vezes, produzem os seus próprios brinquedos, né? Nós temos uma oficina Construir e Brincar, em que, para termos acesso ao xadrez, as próprias crianças e adolescentes construíram os seus próprios jogos. Então, assim, e quando a gente vai fazer esse debate sobre essas questões climáticas, ambientais, a gente vê quantas contribuições essas famílias, essas crianças e adolescentes já trazem, porque elas vivenciam isso na prática, a questão né, da falta do acesso à água, da falta do acesso ao alimento. Então, assim, todas as pessoas trazem contribuições assim que são muito importantes para esse debate. E muitas vezes as vozes dessas pessoas são silenciadas, essas contribuições. Então, assim, nós somos assim pontes, né, para dar voz a essas iniciativas, e voz também para as necessidades dessas pessoas, para dizer que existe, sim, esse racismo ambiental também, que afeta de formas diferentes a pessoas diferentes. Então, era um pouquinho disso que eu gostaria de trazer. Agradeço a oportunidade e as reflexões. Irmã Rita, irmã Ana Helena. Rita está falando, vai falar? Acho que a senhora já Dario, pode. eu estou falando aqui de Linhares, na bacia do Rio Doce. Eu queria, assim, até finalizando, já que César está falando que nós estamos já com tempo, mas eu acho que um elemento que foi colocado aí, a importância da crise do capitalismo. Acho que isso a gente tem que enxergar com todos os nossos olhos possíveis. E também quando você mesmo disse da importância da COP30 ser realizada no Brasil. Eu acho que é um momento de graça, de saber e de ressuscitar valores e dar atenção até nessa questão que a própria Vânia coloca aí, da questão do racismo ambiental que nos pega em cada esquina onde a gente vive. Mas eu acho que esse tempo está sendo também um tempo de inspiração para nós, e um tempo também de desbravar novos caminhos. Nós, como Rede Sagrada, construímos esse GT COP Sagrada, e a gente foi vendo o quanto despertou em nós, o quanto a gente teve possibilidade de fazer escuta, de discutir, de mobilizar e de formar. Então, foi um momento, para nós, de fermentação. E você teve uma capacidade de dizer para nós, Padre Dario, de uma forma que nos traz encantamento e compromisso, quando você vai relatando tudo que foi feito e o que está sendo feito a nível de Brasil, essa preparação, essa forma de estar presente, de estar nos espaços de igreja, de ecumenismo, de mobilização popular. Então, isso traz para nós, vamos dizer, somos a COP30, presente em cada lugar onde nós estamos ouvindo esses relatos e ouvindo você também. Então, eu acho que isso também está nos capacitando para sermos essa casa e o cuidado com a casa comum. E eu agradeço imensamente sua presença preciosa. Vou eu, César? Sim, padre. A irmã Rita, a gente ainda não conseguiu a conexão, mas o senhor pode já ir respondendo, né? Tá. Vou mais brevemente, né, também para não tomar o tempo de vocês, mas obrigado, Vânia, irmã Ana Helena. A Vânia comenta muito bem sobre o racismo ambiental. Ela disse bem claro, né? Essas questões de que estamos falando têm classe, né? Não é? E afetam de modo diferenciado, né? Eu queria lembrar uma imagem muito bonita, né? Quando falavam com o Papa Francisco, era no tempo da Covid, mas dá para fazer a transferência, né? Diziam, pois é, Papa Francisco, esta pandemia nos ajudou a entender que no mundo estamos todos na mesma tempestade, né?
E ele respondeu, pois é, estamos todos na mesma tempestade, porém, alguns têm um iate e outros têm um barquinho de vela, né? Uma canoa, né? E aí o iate não vira a canoa assim, né? Então, isso dá a ideia de... Tem iate, não paga imposto do iate ainda, né? Boa, Célia. Tem isso também. Então, como os efeitos, né, da mesma condição, porque, de fato, as mudanças climáticas, nesse sentido, são democráticas, no sentido que afetam a todos no mesmo nível, mas as condições que cada um tem para proteger-se ou reagir são muito diferentes, né? Então, a questão do racismo. E quando a Vânia diz que, então, também as questões têm classe, me recordei de como o Papa Francisco diz, é importante fazer os nomes, né? Ele teve coragem disso, né? Na Laudate Deum, ele foi falando dos nomes dos países que mais têm responsabilidade, né? Então, não podemos ser assim ingênuos ou colocar tipo um tampão, né, e esconder a realidade. Precisa dizer quem é mais ou menos responsável, né? A Mariana lembrou da bacia do Rio Doce, e isso me fez lembrar uma das empresas mais responsáveis, por exemplo, por isso. E por último, Vânia, a questão da concretude que tu traz, né? Quando tu fala de água, alimento, né? Então, nessa live, no trabalho da Rede Sagrado, não estamos falando só de clima, né? Mas estamos falando de direitos, né? De como as pessoas têm acesso à casa, ao trabalho, à água potável, à comida do dia a dia, né? Então, são temas importantes esses para serem tratados e não desconectados. E, irmã Helena, a senhora fez talvez um ótimo fechamento, né? De fato, recordando os temas principais de que comentamos hoje, né? A crise do capitalismo, mas também a inspiração. Usou uma expressão bonita, né? Bem evangélica, fermentação, né? Isso nos dá, inclusive, uma esperança maior, irmã, porque, de fato, o fermento, às vezes, se pergunta, né, mas que força vou ter eu, né, para levantar tamanha massa, né? Mas depois ele consegue, né, pela riqueza interior que ele tem, né? Então, é importante essa imagem do fermento para a gente não se perder no desânimo, porque estamos falando de desafios enormes, né? Mas o próprio Jesus disse que esse é o nosso papel de fermento, né? E a senhora lembrou que também pode nos dar ânimo a memória daquilo que foi feito. E, de fato, essa é a nossa maior consideração, né? Entre nós, quando falamos, a gente diz, olha, talvez o resultado dessa COP30 não irá muito longe, né? Porque temos que nos preparar a isso também, né? Por quanto temos maiores condições das COPs últimas recentes, é bem provável que os resultados efetivos dessa COP não levem muito longe. Mas o fato que ele tenha mobilizado tanto a nossa igreja, isso para mim é uma grande conquista. O fato que institutos como o de vocês tenham se agregado e tenham levantado reflexões, esse é um efeito que eu realmente não imaginava e muitas pessoas que escuto estão admirando, né? Acho que isso que a gente anudou, que a gente entrelaçou, não vai ser desfeito, né? Então, temos um tecido forte agora, né? E essa é uma grande conquista, né? A senhora disse, somos a COP30, no sentido que, independente daquilo que ela for dar como resultado, nós seguiremos e, de fato, como dizem os povos indígenas, a resposta somos nós, né? E eles dizem isso quando esse nós, que nós indígenas estamos afirmando, não é um nós exclusivo, não é a resposta somos só nós indígenas, é um nós chamativo. Venham conosco, porque a resposta está desse lado. Né? Então, a resposta podemos ser todos nós, na medida em que fizermos este movimento, né, de adesão, de aliança entre os povos e de confiança na força do fermento. Era isso. Muito bem. O nosso horário já está se avançando. Padre Dário, agora eu fiquei com dúvida, Padre Dário ou Dario? Não, Dário. Dário, Padre Dário. Padre Dário, agradecemos aí profundamente a sua disponibilidade, a sua sabedoria de poder partilhar conosco dentro desse nosso evento de ciclo de debate, né, da nossa COP Sagrado, a nossa instituição
Então, ela tem se mobilizado, ela tem sensibilizado as lideranças para o debate a respeito das questões ambientais, e esse ciclo aqui é uma das ações que nós estamos desenvolvendo, né? Esse papel da educação e da informação, né? Então, o nosso fundador dizia, o Padre Gaiac, né? Na prática do bem, nada é pequeno ou indiferente. Então, nós estamos buscando realmente sensibilizar aí as nossas lideranças para esse momento tão importante que nós vamos viver aqui no Brasil. E aproveito a oportunidade também para já convidar toda a comunidade, os colegas que estão aqui nos ouvindo, para o nosso encontro de amanhã, onde seremos provocados com o tema por uma nova educação ambiental no Brasil, a partir da COP30 em Belém, Pará. Essa reflexão amanhã será conduzida pela professora Mariana Guedes, da Universidade Federal de Alagoas, que por si só já tem ali em Maceió uma situação ambiental, né, que torna-se um vexame para nós brasileiros, e amanhã acho que a gente vai ter a oportunidade de também debruçar aí a respeito desse contexto. No mais, agradeço a todas, a todos, aos colegas, professores, colaboradores das nossas unidades educacionais, à família ampliada, aos colegas dos projetos sociais e à comunidade das religiosas do Sagrado Coração de Maria. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Um abraço. Obrigada a Padre, muito todos. A obrigado. gente teve uma média, gente, de 65 espectadores durante a transmissão. Boa, Elaine. Obrigado, Padre Dário. Uma boa noite. Boa noite, gente. Parabéns ao Boa noite, professor Padre César Dário. pela condução e a Elaine Obrigada. também pela ajuda. Obrigada, César, Boa que noite. coordenou, Elaine. Tchau, tchau. Tchau.